convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupo de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Amém? Podem tomar assento. Título da mensagem dessa noite é Falando sobre o Reino de Deus. Aqui em Lucas capítulo 9, a narrativa começa dizendo que Jesus chamou os seus 12 discípulos. Começa com o chamado. Existe um chamado. Há um chamado. Quem está chamando? Jesus Cristo. Quem são os chamados? Os 12 apóstolos. Existe um chamado direcionado para um grupo. Jesus chamou. Jesus chama até hoje. Jesus continua chamando porque a obra dele continua na terra. Ele chamou esses homens e deu uma mensagem para esses homens. Ele chama a igreja e dá uma mensagem para a igreja. E dá para esse grupo chamado condições de levar essa mensagem e também dá os meios, o poder, a autoridade para estar levando essa mensagem. A igreja tem um chamado. Nós temos um chamado. Nós, como os 12 apóstolos, também somos chamados. E temos uma mensagem. E devemos levar essa mensagem. Devemos sair ao campo para levar essa mensagem. Aqui está dizendo assim, que Jesus chamou os 12 e deu-lhes virtude e poder. Jesus nos dá virtude e poder. Jesus dá para a sua igreja autoridade para pisar escorpiões, serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, mal algum lhe fará. Você está vocacionado, você tem um chamado.
Você precisa ouvir, compreender e entender qual é o chamado na tua vida. A partir do momento que você entende e compreende qual é o seu chamado, você tem que aprender a manusear os meios que Deus te deu para cumprir esse chamado. Todos nós temos algo a fazer na igreja. Todos nós devemos ser uma bênção nessa terra. Não podemos passar nessa vida em branco. Você não pode passar em branco. Está escrito em Efésios que Cristo já preparou as boas obras para que andássemos nelas. Jesus tem boas obras preparadas para nós andarmos nela. Quando Cristo estava ensinando os seus discípulos, ele dizia o seguinte: olha, resplandeça a vossa luz, e todos os homens vejam as boas obras de vocês, para que ao ver as boas obras de vocês, eles glorifiquem a Deus que está no céu. Nós somos chamados para fazer boas obras, para que essas obras glorifiquem o nosso Senhor. Alguém tem que olhar para nós e ver algo diferente em nós. Nós temos que fazer diferença. Nós somos a diferença, nós somos diferente. A igreja é diferente. A igreja, está escrito no Sermão do Monte, está escrito ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos uma obra, nós temos um chamado. Você tem um chamado. Você tem a obrigação de ser uma bênção. Como Deus disse para Abraão: "Se tu uma bênção, ande na minha presença e seja perfeito." Eu tenho que andar na presença de Deus. Você tem que andar na presença de Deus e procurar a perfeição. Você tem que procurar produzir boas obras para que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente em você. Para que as pessoas te olhem e cheguem perto de você e digam: eu vejo algo diferente na tua vida. Eu vejo um brilho diferente na tua vida. Eu vejo algo diferente na tua vida. O cristão, quando ele é afrontado, ele não paga na mesma moeda. Ele não age na mesma moeda. Ele não dá o troco na mesma moeda. Nós somos chamados para pagar o mal com o bem. Quando nós pagamos o mal com o bem, estamos dando uma mensagem para a pessoa: eu sou diferente. Eu não sou igual a você. A minha atitude é diferente. Eu tenho algo diferente. Você tem uma mensagem. Você tem uma palavra, você tem uma mensagem no teu coração a ser transmitida nesse mundo. E essa mensagem é uma mensagem simples. É a mensagem que fala sobre o reino de Deus. É a mensagem que diz assim: a vida não termina aqui. As coisas não acabam aqui. Tudo aqui é passageiro. Tudo que se tem aqui, que se adquire aqui, famílias, posses, posições, posição social, títulos, cargos, tudo tem um fim. Tudo acaba. Mas nós temos uma vida. Nós temos um reino que não acaba. Nós temos um reino que está escrito que é para sempre. Como Pedro escreveu na sua carta, nós temos uma herança imarcessível, que não murcha, uma herança que não passa, uma herança que permanece para sempre. Você recebeu algo em tuas mãos que é para a eternidade. Você tem uma mensagem eterna, você tem uma palavra eterna, você tem um reino eterno. Deus não apenas te salva da condenação do inferno, Ele faz mais do que isso. Ele coloca para você, Ele te dá uma eternidade com Ele. Ele te dá uma morada eterna com Ele. Ele te dá vida eterna. Isso não passa, como está escrito lá em Daniel.
que nós temos um reino que não será abalado, que jamais será abalado. A terra, o mundo, tudo o que é visível passará, como está escrito também em Pedro. Tudo passará como um estrondo. Este mundo está reservado como um tesouro para o dia do juízo. Quando vier o dia do juízo e cairá fogo nessa terra e tudo será destruído. Mas o crente tem algo que é eterno. Lá em Daniel olha e vê uma pedra que vem sem mão, sem ajuda, sem nada, bate na estátua que tinha cabeça de ouro, que tinha peito de prata e bronze, que tinha pés de barro e ferro, uma estátua muito grande, mas essa pedra vem e bate nela, esmiuça toda ela se torna em pó, e essa pedra então cresce e atinge o mundo inteiro. Essa pedra é Cristo. Cristo é essa pedra. A estátua lá representava os 4 reinos imperiais do mundo antigo, que foi destruído por essa pedra. Cristo veio na primeira vinda e virá na segunda para estabelecer o seu reino milenar, para dar cabo do seu reino. Mas enquanto isso não acontece, a igreja está na terra com essa mensagem, a mensagem do reino, a mensagem que é dada para todos, para que todos venham, tenham a chance de ouvir o convite, porque o convite é feito a todos. Nem todos, a maioria não responde de maneira correta, de maneira positiva, mas o convite é feito a todos. Mas a nós não compete a escolha, a nós compete levar o convite. O resultado, quem faz não somos nós. Quem determina o resultado não somos nós. Nós apenas somos os portadores do convite. Nós apenas levamos a mensagem. Se ela vai prosperar ou não vai prosperar, não depende de mim nem de você. A nós compete levá-la. Nós temos a obrigação de levá-la. Aqui nesse capítulo nos ensina que nós temos a responsabilidade de levar. E dentro, junto com essa responsabilidade, nós recebemos poder e virtude para levar essa mensagem. O membro da igreja, por mais fraco que pareça ser, ele tem em Cristo Jesus autoridade, poder e virtude para levar essa mensagem. Olha o que o texto está dizendo: que Cristo chamou a si e lhes deu a virtude e poder sobre os demônios. Você não precisa temer os demônios. Você não precisa ficar com medo do trabalho de magia negra colocado na encruzilhada, do trabalho de magia negra no centro de macumba. Você não precisa ficar com medo de nada. Maior é aquele que está contigo do que o que está no mundo. Quando um profeta se viu cercado de inimigos, e o seu ajudante deu o aviso para ele: ai, meu senhor, estamos perdidos, estamos cercados de cavalos, carros e cavaleiros e homens armados ao nosso derredor. O profeta ora a Deus e pede: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja, para que ele possa enxergar que mais são os que estão conosco do que os que estão com o adversário. E o moço então teve os olhos abertos e viu ao redor de si cavalos, carros e carruagens de fogo ao derredor de si e do profeta de Deus. Com os olhos carnais você vê a dificuldade, com os olhos, com a tua mente, com o teu corpo, você vê a dificuldade. Mas Deus
abra os teus olhos. Deus vai e abre os teus olhos e você vai enxergar que Deus tem uma proteção para você. Deus tem algo para você. Deus tem para você poder e autoridade para enfrentar todas as hostes espirituais da maldade. Por isso o apóstolo Paulo escreve no capítulo 6 de Efésios: tomai toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes e resistir nos dias maus. Porque nós não temos que lutar contra sangue e carne, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Você tem uma luta espiritual, você tem uma luta invisível que você luta de dia e de noite. Quando você pensa que já venceu, eis que se levanta outra luta, eis que se levanta outra dificuldade. Mas o teu Deus não te deixa, porque está escrito aqui, Ele te deu a autoridade. Você tem procurado aprender a usar a autoridade? Você tem colocado a tua fé para usar essa autoridade? Sabe que nós somos levados a usar a nossa fé. E muitas das vezes somos levados e direcionados a usar a nossa fé de maneira errada. Você já se pegou trabalhando num serviço físico com a ferramenta errada? Você luta e não sai do lugar porque você está trabalhando com a ferramenta errada. Mas quando você vai, então descobre e usa a ferramenta correta, o serviço fica fácil e desenrola rapidinho. O que acontece é que muitas das vezes nós somos ensinados a usar a fé de maneira errada. A pessoa tem fé para acreditar que vai ficar rico do dia para a noite, que vai determinar uma bênção material na vida e vai ficar rico do dia para a noite, e esquece que a fé, em primeiro lugar, ela é dada para coisas espirituais, para coisas eternas. Jesus Cristo disse assim, ensinou da seguinte maneira: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão mina e rouba. Ajuntais tesouro no céu, onde o ladrão não consegue entrar, onde o ladrão não vai, e a ferrugem também não chega lá. Nós temos que estar aprendendo a direcionar nossa fé de maneira correta. Nós desperdiçamos tempo, energia e fé nas coisas erradas. Nós temos que colocar fé, energia, tempo precioso nas coisas corretas, nas coisas que são espirituais. Muitas das vezes o camarada acredita numa palavra que é para a bênção terrena e não crê numa palavra que é uma bênção espiritual que está nas Escrituras. Muitas das vezes nós vamos pregar sobre salvação e falar, olha, você pode ter certeza da salvação, porque a salvação é uma doutrina que está nas Escrituras e a pessoa não acredita. Sabe por que não acredita? Porque está usando a fé que Deus deu para ela de maneira errada, usando a fé em outras coisas. E esquece e não pratica a fé nas coisas que são eternas. Tem que aprender a direcionar a tua fé. Aprenda a direcionar o teu tempo. Aprenda a direcionar as tuas orações para as coisas que valem a pena. Para coisas que contam para o futuro, que contam para a eternidade. Você tem uma mensagem. E quanto tempo nós desperdiçamos falando de outras coisas que não tem nada a ver com a mensagem que Deus nos deu? Quanto tempo desperdiçamos, quanto tempo jogamos fora, e o tempo passa e não volta mais. Como diz o apóstolo Paulo, sejamos sábios e vamos remir o tempo, porque os dias são maus. O tempo que passou não volta mais. E resta pouco tempo para nós. E hoje olhamos para trás e ficamos com saudade, e dizemos assim, hoje, com a experiência que eu tenho agora, não faria o que fez um tempo passado. E eis que agora eu adquiri sabedoria, mas agora eu não tenho mais tempo para usar essa sabedoria. Porque desperdiçamos o nosso tempo e jogamos fora a mensagem. Mas nós temos que aprender com as Escrituras Sagradas, que nós temos uma mensagem.
que nós temos a autoridade e poder para levar essa mensagem. E de que maneira a Bíblia nos ensina a levar essa mensagem? Ele diz assim, e disse-lhe, nada leveis convosco. A partir do versículo 3, ele está ensinando como é que nós vamos levar essa mensagem. De que maneira? Dependendo 100% de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Aqui Cristo está colocando os 12 como modelo, dizendo para eles, olha, vocês vão sair e não vão levar consigo nenhuma provisão. Vocês têm que aprender a depender da minha provisão, a provisão de Deus. Deus deu uma mensagem para você, Deus deu uma palavra, Deus deu condições e dará condições de você caminhar com essa mensagem mundo afora. Eu e você temos que aprender a dependência de Deus. Você tem que ser dependente de Deus. Quando nós agimos dependendo da nossa inteligência, aplicamos a nossa inteligência, usamos a nossa astúcia, sabe? Tem pessoas que são astutas em tudo que faz tudo programado para lá na frente ela se dar bem, e com o tempo você vê que aquilo que a pessoa programou, ela programou direitinho para ela se dar bem, e quando ela se dá bem, ela prejudica alguém que está com ela para ela se dar bem. Isso daí é tudo fruto da astúcia. Mas quando a pessoa aprende a depender de Deus, ele não precisa puxar tapete de ninguém, ele não precisa fazer um conchavo para lá na frente se dar bem. Não, por quê? Porque ele está aprendendo a dependência de Deus. Deus vai prover todas as coisas. Deus que deu a mensagem, Deus que deu o poder e a autoridade, também vai dar até o fim as condições, os meios para você levar até o fim a tua missão. Você não precisa estar passando a perna em ninguém, dando rasteira em ninguém, obtendo cargos nas custas dos outros. Você não precisa de nada disso. O que nós precisamos é aprender a depender de Deus. Você é dependente de Deus. Cristo diz assim, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. João capítulo 15, a mensagem da videira verdadeira. Jesus disse, olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se o ramo não estiver na videira, ele seca e é lançado no fogo. Mas se ele estiver ligado na videira, esse ramo dá muito fruto. O segredo é simples, é estar em Cristo. Você tem que estar ligado em Cristo. Em Cristo você vai dar fruto. Em Cristo você vai produzir fruto. Em Cristo você vai produzir coisas boas para a glória de Deus. Sem mim vocês não podem fazer nada. Nada, nada, nada. E o que fazemos, o resultado é nada. Porque tudo que é feito, que é para a glória do próprio homem, que não é para a glória de Deus, é vanglória, é nada. Mas só conta para a eternidade o que é feito para a glória de Deus. Se fizermos uma pequena obra de dar um copo de água fria a um discípulo em qualidade de discípulo, de maneira nenhuma perderemos o nosso galardão. Mas quando dermos o copo de água fria, é necessário que a gente dê a ele, tendo ele como discípulo de Cristo. Não é aquele negócio lá falando assim, você é um Zé Ruela, você é um Zé Ninguém, você é um pobre coitado, senta aí no último banco, que eu não quero nem saber da tua vida, eu te dei um copo d'água e está muito bom. Não é menosprezando a pessoa, não é subjulgando a pessoa, não é colocando a pessoa lá embaixo, mas tratando a pessoa como discípulo de Cristo. O segredo é amar o próximo como a si mesmo. O segredo é estar fazendo as coisas para a glória de Deus.
Aprenda nessa mensagem a depender de Deus. Você é um mensageiro, você tem uma mensagem e o meio de levar essa mensagem é estar sempre na dependência de Deus. Muitos começam bem e terminam mal. Os Gálatas começaram muito bem. Paulo, escrevendo aos Gálatas, escreveu para eles assim: olha, vocês começaram a carreira muito bem, mas sois tão insensatos que vocês começaram no Espírito e agora querem acabar na carne. Começaram a perfeição no Espírito e agora querem terminar a perfeição na carne. Querem voltar para a lei do Velho Testamento. Mas quem que seduziu vocês? Quem que levou vocês a acreditar em vários ventos de doutrina? Você tem que se apegar à simplicidade da palavra. Você tem que estar orientado e guiado pela simplicidade da palavra. Você não pode deixar o primeiro amor. Como está escrito lá na carta do Apocalipse. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caísse e retorne, se arrependa e volte ao primeiro amor. Ande pelo caminho do arrependimento, se volte pelo caminho do arrependimento, que Deus está disposto a renovar em nós aquela chama antiga, aquele amor antigo, aquela simplicidade do Evangelho de antigamente. Mas essa mensagem que você leva, ela tem dois resultados básicos. O resultado da acolha e o resultado da rejeição. O que ele diz aqui? Se você entrar em alguma cidade e não vos receberem, quando a gente faz obra de evangelização, de ir nas casas, muitas das vezes acontece de chegar lá no lugar lá e baterem a porta na nossa cara. E tem aqueles irmãos que ficam bravos, mas ficam irados, e fica exaltado, e fica numa bronca danada. É só olhar para as Escrituras. Cristo, quando enviou os seus discípulos, disse assim: olha, seja manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Vai acontecer a rejeição, vai acontecer a perseguição, vai acontecer os maltratos, mas a ti compete levar a mensagem. Se te rejeitarem, Cristo diz assim: olha, quando vos perseguirem em uma cidade, fuja para outra cidade, não fique debatendo. Nós não somos enviados para um debate, nós somos enviados para levar uma mensagem simples, singela, fácil de falar, aonde a pessoa aceita ou rejeita, e quando rejeita, nós somos orientados a colocar o time fora de campo. Tá bom, Deus te abençoa, sacudo o pó do meu sapato e vou partir para outro lugar. Não vou ficar brigando com ninguém. Mas essa mensagem, a mensagem simples do Evangelho, não produz apenas alegria. Tem os que aceitam e ficam alegres, e se alegram, e te abraça, e Jesus prepara tudo, e te dá tudo, e te abençoa através daquela pessoa. Mas também tem os perseguidores. Porque o Evangelho tem esse poder de converter um e fazer com que o que não se converte ficar com raiva do Evangelho. O Evangelho também é afronta ao velho homem. O Evangelho é uma afronta ao egoísmo. O Evangelho que chega para o homem e fala assim: olha, se você se arrepender, você tem salvação gratuita. Esse mesmo Evangelho pega o velho homem e coloca o velho homem lá embaixo e fere o orgulho do velho homem. E o velho homem fica com seu orgulho ferido, e quando não aceita essa palavra, se volta contra o mensageiro. Esse Evangelho mexe com a consciência do homem. Presta atenção aqui que no texto aqui, o rei Herodes ficou com a consciência pesada. O Evangelho chegou nos ouvidos dele e ele ficou com a consciência pesada.
O Evangelho mexeu com a consciência dele. O Evangelho mexe com a consciência da pessoa. Quando a pessoa se converte com o Evangelho, a consciência dele é reavivada, ele reconhece o seu pecado e pede perdão pelos seus pecados. Agora, quando a pessoa não se converte, o Evangelho mexe com essa pessoa fica revoltada porque o Evangelho está mexendo com ela, e essa pessoa então paga a sua consciência perseguindo o mensageiro do Evangelho. Então a mensagem da cruz é salvação para o que crê, mas para quem não crê é perdição. Essa mensagem é uma espada de dois fios. Ela corta dos dois lados. Ela leva o homem que é da salvação para a conversão, para o arrependimento, mas também leva o homem que é impenitente, que não quer se arrepender, para responder de maneira perseguidora contra o mensageiro. E nós temos que estar pronto para isso. E esse Evangelho, ele provoca muitos falatórios. Tem vários julgamentos sobre esse Evangelho. Cada um julga de uma maneira. Afinal de contas, aqui, no texto aqui, o rei Herodes estava em dúvida, porque diziam alguns: olha, João ressuscitou dos mortos. Os 12 apóstolos começaram a levar o Evangelho, e Jesus também levava o Evangelho, acontecia curas, e a notícia correu longe, a notícia foi longe, a notícia chegou no palácio. E lá no palácio o camarada diz: mas espera aí, uns estão falando outras coisas, estão falando outra, mas João eu mandei degolar. Por isso que eu falei que o Evangelho mexe com a consciência. O rei Herodes tinha praticado um crime contra um mensageiro do reino de Deus. Tinha mandado degolar o último profeta do Velho Testamento. O profeta que fez a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. E agora ele ouve, e ele então faz um julgamento errado. João ressuscitou dos mortos. Mas quem é esse? O que eu estou ouvindo tudo isso? Quem é que está fazendo tudo isso? Sabe que muitas das vezes Jesus faz a cura, e quem leva a fama é quem não tem nada a ver com o Evangelho? Jesus atende a tua oração, e quem foi abençoado pela tua oração vai lá e agradece o ídolo morto. Agradece o ídolo. Era o que estava acontecendo aqui com uma boa parte dessas personagens aqui. Um estava falando: olha, é João Batista. É João Batista que restou e estava fazendo esse monte de cura. É o espírito de João Batista. O outro falava assim: é um dos antigos profetas. Se fosse no dia de hoje, falar: olha, foi Pedro que curou. Olha, foi o Frei Damião. Olha, foi o Papa, o último Papa que morreu aí. E vão dando, sabe? É Jesus que faz a cura, é Deus que faz a cura. E quem leva a fama, quem fica com a glória. Mas a nós compete levar a palavra. A nós compete levar o poder e a autoridade que vai lá e abre portas. Você já foi procurado por pessoas que nunca te procuram, mas na hora do aperto vai lá e te procura? Sabe por quê? Porque sabe que em você tem alguma coisa. Em você existe alguma coisa diferente. E a pessoa te procura, porque sabendo que te procurando, vai ter uma resposta positiva, porque Deus atende a tua oração. Tem gente que pede oração para a igreja, recebe a bênção e nunca vem agradecer a Deus e nem aparecer no nosso meio. É dessa maneira, não é isso que está acontecendo aqui no texto? Mas a nós compete levar a mensagem, a nós compete fazer campanhas de oração, fazer pedidos, orar em casa, orar na igreja, para que Deus manifeste o seu poder no nosso meio. A nós compete isso. O resultado compete a Deus. O resultado compete às pessoas. Afinal de contas, o semeador sai semeando a sua mensagem, a sua semente, e não sabe do resultado. Ele semeia, ele apenas semeia.
Ele já semeia bastante, porque sabe que algumas vão se perder, mas ele não deixa de semear. Assim nós também não podemos deixar de estar dispostos a trabalhar em favor do reino de Deus. Nós temos que continuar o trabalho. O trabalho é duro, o trabalho é árduo, o trabalho é difícil, como diz a turma, ninguém quer arrancar toco, ninguém quer pegar no pesado, mas nós vamos adiante, nós vamos em frente, nós caminhamos em frente, levando a palavra, como está escrito no Salmo 120 e 26, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo com alegria os seus molhos, os seus feixes. Há uma recompensa prometida para o semeador da palavra, para o trabalhador do evangelho. Há uma recompensa garantida nas Escrituras, que em breve ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Paulo escrevendo aos Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, porque em breve ceifaremos. E Tiago escrevendo disse assim: olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Nós sabemos fazer o bem, nós temos obrigação de fazer o bem. Você não tem obrigação de fazer aquilo que está acima das tuas posses, mas você tem obrigação de fazer aquilo que está dentro das tuas posses, dentro da tua força. Como o sábio Salomão escreveu: tudo o que te vier para fazer, a mão para fazer, faça. Faça enquanto você está vivo. Faça enquanto a vida, enquanto a esperança, faça o bem, faça coisa boa. Leve a mensagem, leve a palavra. E depois de passar por esse grupo de pessoas aqui que Lucas relata, ele relata então a primeira multiplicação de pães e peixes. Presta bem atenção aqui, que Lucas coloca aqui, dentro de um contexto aonde os discípulos voltam para Cristo, trazendo o relatório. Eles voltam trazendo o relatório de tudo que eles tinham feito, e encontram Cristo, e junto uma multidão, e ficam ali agora, aprendendo e ajudando Cristo, trabalhando ali com Cristo. Eles voltaram da sua viagem missionária, voltaram do seu trabalho e agora ficam ali com Cristo. E eles então veem um problema. Sabe que a nossa capacidade de ver problema é grande, viu? A gente vê problema em tudo. Nós temos uma capacidade grande de ver problema. Cristo não estava vendo problema nenhum. Mas olha, vamos lá avisar Cristo, porque ele não está enxergando. É nós que enxerga. Nós enxerga o problema, que não é brincadeira. Vamos lá avisar Cristo que tem um problema. Mestre, você tem um problema grave aqui, hein? Tem essa multidão aqui. Nós estamos num lugar deserto, não tem nada. Manda essa multidão, cada um que se vire. Mestre, você não está enxergando não, mestre? E Cristo pega e devolve para eles: não, vocês não vão mandar essa multidão embora. Dai-lhe voz de comer. Mas Cristo não dá nada que você não seja capaz de fazer. Mas, mestre, você está dando uma coisa para a gente fazer aí que a gente não tem condição. O lugar que a gente está é deserto, a multidão é grande. Se a gente sair para comprar, o que a gente tem de dinheiro guardado não dá para comprar comida para essa multidão. O problema, mestre, você não está enxergando, o problema é grande, o problema é grave. Não. Vocês não vão mandar ninguém embora não, vocês vão dar de comer. Manda esse povo sentar de 50 em 50, manda eles sentarem. Manda eles tomarem assento. O problema é grande, o problema é grave, você está enxergando o problema, mas a Bíblia aqui fala para você tomar assento. A Bíblia manda você se assentar. Assenta que o problema já está resolvido. Tome assento porque o problema está resolvido. Você vai lá para Efésios capítulo 1 e você vê lá o Paulo escrevendo assim: olha, Deus em Cristo Jesus
nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Presta bem atenção, o problema é grave, não tem comida, mas manda o povo tomar assento. Manda o povo se assentar. Tome assento, porque a comida está preparada, o pão está preparado, o milagre está preparado. Se fosse fácil, não seria milagre. Se fosse coisa simples, não seria milagre. O problema é grave, mas o milagre é maior. Quanto maior o problema, maior será o milagre. Tome assento, se assente. Volte lá em Gênesis e aprenda uma coisa em Gênesis. Deus criou o mundo em 6 dias. Criou todas as coisas em 6 dias. No 6º dia Ele criou o homem. E criou o homem. E colocou o homem para trabalhar. Só que no 7º dia era feriado. No 7º dia não podia trabalhar. No 7º dia ninguém fazia nada. Adão começou a vida dele descansando. Você já prestou atenção que Adão começou a vida dele descansando? Sabe o que significa isso? Aprenda que a vida espiritual, a vida cristã, começa dependendo de Deus. Se assenta e descansa em Deus, se assenta e espera em Deus, espera o agir de Deus, espera o agir de Cristo, espere o milagre de Cristo. Só tome assento, não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade, tome assento, porque tomar assento é estar no governo, tomar assento é estar no trono, tomar assento é estar no governo de Deus. Tome assento na tua vida. Aqui todo mundo teve que sentar para ser alimentado. A mesa está preparada, o banquete está preparado. Tome assento que você vai se alimentar de Deus, os milagres de Deus. E eles então tomaram assento, se alimentaram e sobrou. Deus faz um milagre para sobrar. Vai sobrar na tua vida. Você não tem nada? Vai sobrar na tua vida. Você é um Zé Ninguém? Vai sobrar na tua vida. Jesus vai fazer um milagre e vai sobrar na tua vida. O milagre é para sobrar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.